sou a estagiária Agnes, vou acompanhar vocês com a doutora. Pode entrar. Vamos ver o que tem esse pequeno. O que foi qual o motivo hoje de consulta Na agora? verdade, ele já não está legal há um tempo. Ele vem ficando meio apático, não sei se é porque ele come pouco. Ele tá com uma barriguinha meio dura, tem não tá legal. Ele é Ele tá uma parado corzinho. mudança, gente, de alimentação. Não, ele vomitou, Vocês não dão mudou alimentação? nada. A gente não mudou nada, isso a gente achou estranho, porque ele come as mesmas coisas e ele anda vomitando que ele come. Certo, não comeu nada errado? Não que a gente tenha visto. Alguma coisa que caiu e pegou? Não, a gente notou que eu trouxe agora, a gente veio correndo direto pra cá, é que ele deu um desmaio. Ele estava fazendo algum esforço? Não, ou ele tava brincando, não, assim, brincando diferente assim do que ele sempre brinca, Certo. porque ele tá meio murcho assim, não quer dizer que ele tá legal. Mas ele tá tentando fazer alguma uma coisinha? interação com a gente, Certo. exatamente. E nessa daí ele desmaiou e a gente veio vendo pra cá, né? Certo. Estudou pela boca, Nunca alguma vi, coisa? não notamos nada Ele assim. teve acesso de tosse antes? Teve uma tosse estranha assim. Vamos fazer um exame físico. Dá uma olhadinha aqui nas mucosas. Olha, elas estão... E já dá pra ver? Pode vir ver aqui a divisão que tem, ligeiramente pálida, também. TPC, é aquele tempo de preenchimento capilar, tem 3 segundos, né? isso. Nossa. Pra palpar essa barriguinha, né? Que é a sua queixa, né? Esse É uma volume, né? tá a barriga dele que não era pra cá. Estou vendo uma alteração aqui importante na palpação profunda, tá? Do abdômen dele. Vamos lá agora conversar um pouquinho. Vou precisar pedir os exames laboratoriais, tá? Então, toda a parte de hemograma, coagulograma, a parte das enzimas hepáticas, renais, tá bom? Perfil bioquímico, plaquetas, ultrassom de abdômen, que a gente vê essa massa realmente, que vocês notaram, e realmente a palpação tem uma alteração, tá? O importante. Um raio-x também de tórax, pra ver, né? A gente precisa fazer um apanhado de tudo para ver o que está acontecendo, para a gente poder deixar um diagnóstico das condutas. Olha, tudo que vocês falaram, tá bom? E pelo exame físico, né? Principalmente por essa alteração aí na palpação do abdômen dele, existem algumas possibilidades. Ele pode morrer, então? Dependendo de qual desse diagnóstico foi, se a gente não agir rápido, tem risco alto de óbito sim. Tá? Então a gente precisa ver que massa que é essa, né? Então, existem várias coisas do diagnóstico diferencial. Essas é uma delas que eu estou falando para vocês, que eu estou suspeitando. Para a gente ter certeza, a gente precisa fechar o exame físico com os exames de laboratório, de imagem, né? Que é o ultrassom, né, abdominal e o raio-x, para a gente ter certeza com o que a gente está lidando e qual vai ser as próximas condutas. Então, assim, a gente precisa fazer esses exames rápido, com uma certa urgência, tá bom? Pra gente poder fechar esse diagnóstico, porque provavelmente, se for um neurosarcoma, é cirúrgico. É assim, muito risco? Tem bastante risco, tá? Porque ele é um tumor geralmente extenso, né? É super delicado, tem um risco grande de romper basto, né? E dar uma hemorragia importante. Então a gente precisa agir rápido. Olha, chegou os exames. Certo. Vamos dar uma Vamos dar uma olhada. olhadinha. Uma anemia regenerativa leve, né? Isso, exatamente, muito bem. O leucograma não tem alteração, as plaquetas de 220 mil também sem alteração até. O meu perfil bioquímico ainda mantém função hepática e renal preservadas, o coagulograma também sem alteração no momento. É o que a gente temia, deu uma massa no baço. Exatamente, pelo exame de ultrassom, tá vendo? Ela coloca aqui, ó, massa esplênica heterogênea de aproximadamente 9 centímetros. Mas que bom que ela ainda não rompeu, né? Porque aqui Exatamente. diz que não tem líquido abdominal. Então, cápsula íntegra, exatamente. Raio-x de tórax, o que eu precisava saber, ó, sem evidência de massas pulmonares, a gente sempre pede um raio-x de tórax para afastar essa dúvida, porque é bem comum a metástase pulmonar, então a gente já pede a radiografia, né, então, que a gente já viu. Nesse caso, então, o exame ele sugere uma neoplasia esplênica, é isso mesmo? Exatamente, a gente vai precisar ir para cirurgia mesmo. Enquanto isso, eu já vou mandar o WhatsApp chamando a nossa anestesista. a cirurgiã, para a gente conversar e poder entrar em sala o mais rápido possível. A gente viu aqui os exames do TOR, né? Ele veio com umas alterações aqui de exames gerais, né? Hemograma, coagulograma, função renal, hepática, alteração de abdômen, raio-x.
eletro ou eco também, porque já pensando como possível, né, cirurgia, de alteração não deu muita alteração ainda, né, porque os nossos trouxeram rápido, então assim, deu uma anemia, tá, regenerativa, tá bom, leve, compatível até com uma perda, né, de sangue que ele tá tendo por conta da massa que achou no ultrassom, realmente a palpação tinha uma massa ali na região de baço, tá, e no ultrassom evidenciou, tá, uma massa esplênica, heterogênica de aproximadamente 9 centímetros, tá bom? Raio-X não tem evidência de metástase, né? Então, nesse caso, doutora, a gente indica mesmo a cirurgia, né? Sim, como já tem 9 centímetros, recomendo uma esplenectomia total. Só uma dúvida, seria com urgência? Sim, porque a gente ainda não sabe a causa dessa massa. A gente tem que confirmar com isso patológico. Certo. Então, independente do tipo de massa, tem grande risco de ruptura e uma Exatamente. de agilidade. Exatamente. E no caso dele ser braquicefálico, tem risco a mais? Porque eu vou ter que conversar com os tutores, né? Isso. Ah, é sempre mais Sim, perigoso, né? A gente tem que conversar com a anestesista, que ela vai fechar o protocolo correto. Uma cirurgia, normalmente, ela já tem seu risco. Certo. Ainda mais vindo do cão, a gente sabe que já é totalmente complicado qualquer manuseio. E com braquicefálico muda a classificação ASA? Sim. Então, doutora, pelos exames aqui, que vocês me passaram, deu uma estudada, né, a asa dele seria do grau 3. Certo. Né, exatamente pelos exames que estão alterados, está tudo complicado Sim. e ainda tem um agravante. Então vamos lá, ó. Ele apresenta, como você disse, uma doença sistêmica importante. É uma neoplasia sistêmica e um quadro de anemia leve. Mas mesmo sendo leve, Sim. a gente tem que ter um pouco de cautela e saber como conduzir da melhor forma. Né? Aparentemente ele está estável, mesmo assim não tira o risco. A parte de coagulograma, a plaqueta não está alterada, então isso já deixa a gente mais sossegado. A preparação dele é uma preparação simples como qualquer cirurgia, né? Alimentar 8 horas Sim, no mínimo, É. né? Não ocorrer uma broncoaspiração, né? A ingestão hídrica dele de 2 horas. A gente vai entubar? Sim, iremos por esse braquicefálico. Então, Aí já entra um pouco mais de cuidado. em relação à ventilação, né? Entendeu? Porque também pode dar, se ocorrer uma parada. Exatamente. Então nós temos que nos cercar. Vamos trabalhar para que não aconteça. Certo. Mas sempre há o risco. Sempre que reservas, né? De componentes disponíveis, Sim. no caso de uma hemorragia. Claro. É isso, a gente está falando aqui, mas nós já sabemos que tudo isso deve ao protocolo. Você já tem ideia de qual protocolo, quais os medicamentos que são usados, fármacos? Sim. Então, no caso dele, ele ia entrar com midazolam, Certo. né? Uma metadona, propofol e usaremos a misoprolol para manutenção. Atenção. Uma pergunta, você vai acompanhar com a gente a cirurgia toda? Sim, não, tem que estar presente. Porque o que acontece? O propofol nós vamos administrando ele conforme a necessidade. Tanto que vai ter o isofurano, mas mesmo assim tem que estar presente com A monitoração Entendeu? constante, Tem um né? monitor, vamos colocar ele no monitor. A gente vai ter que se precaver, porque aí se trata de um cão, uma situação que ele requer um pouco mais de cuidado. Por mais que ele esteja bem, sem sangramento abdominal, tem uma grande chance de ruptura de Então, tudo bem, gente. Eu vou avisar os tutores. Como é uma cirurgia com urgência, já estou reservando o centro cirúrgico para você. Ah, doutora, então, deixa eu ver se eu entendi. Neste caso, seria ASA 3, porque é uma neoplasia esplênica associada a uma anemia leve com paciente clinicamente estável e compensado. Por se tratar de um paciente braquicefálico, teremos que ter atenção em especial ao manejo das vias aéreas durante todo o procedimento anestésico. Inicialmente, realizaremos a medicação pré-anestésica com a metadona na dose de 0,3 mg por quilo, midazolam na dose de 0,2, ambos por via intramuscular. A metadona fornecerá a analgesia e a sedação, enquanto o midazolam promoverá o relaxamento muscular e a potencialização da sedação com a mínima interferência cardiovascular. Após o início da sedação, realizaremos pré-oxigenação por máscara durante aproximadamente 5 minutos, visando aumentar a reserva de oxigênio antes da indução anestésica. Em seguida, será obtido o acesso venoso periférico com cateter de calibre adequado e iniciaremos a fluidoterapia com ringer lactado para a manutenção da perfusão tecidual. Também administraremos cefazolina por via intravenosa como antibiótico profilaxia, cerca de 30 minutos antes da incisão. A indução anestésica será realizada com propofol intravenoso administrado lentamente
até efeito, permitindo a intubação orotraqueal de forma segura. Após a intubação, o paciente será conectado ao circuito anestésico e a manutenção será realizada com isoflurano diluído em oxigênio a 100%. Como trata-se de uma cirurgia esplênica, utilizaremos a lidocaína em infusão contínua durante o transoperatório, além de auxiliar o controle de possíveis arritmias associadas à manipulação do baço, e ela contribui para a redução do consumo anestésico. Próximo ao procedimento da cirurgia, administraremos uma nova dose de metadona para garantir a analgesia adequada durante este período de recuperação e anestésica imediata. Ao final do procedimento, o anestésico inalatório será interrompido e o paciente permanecerá sob monitoração contínua até a recuperação completa. Por ser um paciente braquicefálico, a extubação será realizada apenas quando estiver totalmente acordado, com reflexos de deglutição presente e capacidade de manter as vias aéreas de forma segura. Ao entrarmos no centro cirúrgico, devemos estar com privativo, touca, máscara e em alguns locais com uso de propel. Nos aproximaremos da pia de escovação, onde faremos a antisepsia. Nessa pia, nós não devemos tocar local nenhum, apenas acionaremos fornecimento de água, ou, a depender do hospital, ou com o cotovelo, ou com o joelho, ou mesmo com acionamento pelos pés, ou aproximando as mãos dos sensores que estão na parede. Assim obteremos a água a partir dessas torneiras e nós faremos antisepsia das mãos, iniciando pelas unhas. Existe uma escova que é utilizada para escovar as unhas, de sentido das unhas até o cotovelo, nunca retornando para as unhas novamente. Além disso, nós sempre manteremos os braços elevados para que não ocorra escorrer essa água novamente para as mãos, e dali vamos secar as nossas mãos e até o antebraço, até a linha do cotovelo, com uma compressa estéril que já está numa outra mesa preparada. Procedendo a isso, iremos colocar um avental estéril. Existem as opções de colocar por dentro e depois o outro por fora, ou colocar-se o avental cirúrgico e depois colocarmos as luvas ao final. A ordem dos instrumentos cirúrgicos se inicia com 4 pinças Bacals. As pinças são entregues ao cirurgião para fixar o campo estéril. Após isso, se inicia a diérese. São entregues ao cirurgião uma pinça dente de rato e um bisturi para realizar a incisão. Após isso, se inicia a hemostasia inicial. Utilizam-se pinças Kelly retas para o controle de pequenos vasos. Após a exposição da cavidade, é entregue ao cirurgião um afastador e o auxiliar ajuda com compressas para enxugar um pouco do sangramento. Após isso, a exteriorização do baço é entregue para o cirurgião 2 pinças Rochester curvas e fios para ele realizar a ligadura. Após a realização da ligadura, a gente se inicia com a remoção do baço, com a tesoura maio. A gente revisa a hemostasia, sem sangramentos, pode fechar o animal. Durante a monitoração anestésica, o paciente encontrava-se no estágio 3 do plano 2 de Windel, considerado o plano anestésico ideal para a realização da maioria dos procedimentos cirúrgicos. Nesse plano, observa-se a adequada profundidade anestésica, relaxamento muscular satisfatório, ausência de reflexos palpebrais e manutenção das funções cardiorrespiratórias de forma estável, permitindo assim a execução segura da cirurgia. Bem, iniciando já a nossa cirurgia, colocamos nosso paciente em decúbito dorsal. Ele já se encontra sobre a mesa cirúrgica. Foi feita a antisepsia da pele com clorexidina alcoólica, depois colocados os campos estéreis. O vídeo aparece em azul e presos por pinças chamadas Bacals, que são auxiliares. Inicia-se a diérese, uma celiotomia ou laparotomia mediana ventral infraumbilical. Então é feita toda a diérese desse trajeto por conta de se poder explorar os órgãos intraabdominais. Existem outras técnicas, existe uma celiotomia lateral, que não é vista nesse vídeo, que recai sobre o baço e se visualiza o baço e se retira o baço. Porém, neste vídeo nós vemos uma laparotomia ou celiotomia mediana ventral. O intuito dela é que a gente possa explorar todos os órgãos abdominais.
Então, feita a diérese da pele, abaixo temos o tecido celular subcutâneo e depois caímos na linha alba, que é essa parte onde aparece uma linha mesmo, né, mais esbranquiçada, e que nós podemos iniciar a diérese com bisturi e depois podemos utilizar uma pinça delicada. Para segurar os tecidos, estamos utilizando pinça dente de rato, pinça anatômica, e nessa parte da linha alba podemos iniciar com um cortezinho com bisturi, depois com uma pinça ou uma tesoura mais delicada, do tipo Metzenbaum ou mesmo Maio. Então, fazemos a incisão de toda essa parte e vamos avaliar como estão os órgãos abdominais. Colocamos os afastadores para poder ver como está lá dentro. Vamos fazer a palpação. Primeira coisa que vemos depois que fizermos diérese de pele, tecido celular subcutâneo e musculatura abdominal, seria o aumento ou peritônio, que é toda essa parte mais mole que estamos vendo aí, que está em contato com as vísceras. Vamos afastá-las com cuidado, palpar, observar todo o abdômen e a cavidade abdominal, para ver se não há metástases, hemorragias ou outros processos. E finalmente vamos procurar o baço, que estará mais na linha, mais na parte esquerda, lateral esquerda, flanco esquerdo. Quando atingimos o baço, isolamos o órgão, colocamos normalmente sob compressas umedecidas e mornas, tudo para manter uma situação fisiológica e evitar hemorragias. E iniciamos a ligadura. Neste caso específico, estamos fazendo com uma tesoura ou bisturi eletrônico. Mas procederemos à ligadura mais próxima da borda do baço, desses vasos, para evitar comprometimento de circulação nível gástrico, de curvatura gástrica. Então precisamos ligar próximo do baço. As primeiras coisas que ligamos são artérias, para evitar justamente o maior risco de hemorragia. Então, primeiro ligamos artérias para diminuir o suprimento sanguíneo ao órgão e depois ligamos as veias. E retiramos com cuidado para que não haja ruptura ou hemorragias, porque é um órgão que está dilatado, com uma tumoração, uma neoplasia, e corre alto risco de sangrar. Uma dessas técnicas, uma inclusive que vimos na aula do professor Ari, é que após o isolamento do pedículo esplênico, realizamos a dupla ligadura dos vasos utilizando um fio absorvível. Nessa etapa, o fio é passado ao redor dos vasos e os nós cirúrgicos são confeccionados para promover uma oclusão segura do fluxo sanguíneo. A dupla ligadura oferece maior segurança hemostática, reduzindo o risco de hemorragia durante e após a esplenectomia. Então, primeiro nos depararíamos com os músculos abdominais, nos quais poderíamos utilizar o fio Vicryl 2.0, que é um sintético absorvível, o ponto X ou ponto sultão, que é uma região onde possa ter mais resistência por conta desse tipo de ponto. Depois teremos um pouco de peritônio, encontraremos a linha alba, utilizaremos o fio PDS, depois teremos o tecido subcutâneo, no qual podemos utilizar o Vicryl 3.0, também contínuo simples, e por fim chegaremos até a pele. Ao aproximar o subcutâneo, já se nota que a pele começa a ser aproximada também. Olá, bom dia! Olha quem tá bem animado. Pronto, preparado, gente? Vamos sentar aqui que eu tenho umas orientaçõezinhas pra você. Tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, ele se recuperou super bem, né? A gente agiu no tempo correto. Ele ainda vai precisar usar por 10 dias aquele colar, sabe? Elizabeth, vocês conhecem? Que ele parece uma ajuda. Tá? Então, vou precisar que ele use aí durante 10 dias. Eu preciso que vocês tentem manter ele em repouso, tá? Não correr, não saltar, tá bom? A ferida também vai precisar fazer limpeza, tá bom? 2 vezes ao dia. Se vocês não conseguiram fazer em casa, que ele é um bebê bem agitado, pode trazer que eu faço pra vocês. Tá. Teremos um retorno, tá bom? Após hoje, né? A gente vai contar aí 10 dias pra mim retirar os pontos, né? A gente vai examinar de novo, ver como é que ele tá. E provavelmente depois eu vou encaminhar ele para um oncologista também, pra ele fazer um acompanhamento. Bom? Esse tipo de câncer que ele teve pode voltar? Pode, ele tem uma característica assim, que é grande de retorno, tá? De voltar. Por isso, é bem importante a partir de agora o acompanhamento com um oncologista. Provavelmente ele vai avaliar, né? A gente vai conversar, mas ele provavelmente vai precisar fazer uma quimio também.